Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma alegria estar com os irmãos aqui na presença do Senhor, já cantando os louvores, já sentindo a presença de Deus aqui no nosso meio, porque a presença dele é real aqui. A palavra nos diz que quando dois ou mais se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus, verdadeiramente ele está conosco aqui. Nós temos essa garantia através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 13. Os irmãos encontraram? Glória a Jesus. Vou guardar ainda um pouquinho. Mateus 14, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Sim, Senhor. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão cinco pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Pedimos que tu continues conosco na meditação da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer alimento vivo às nossas almas. Nós te adoramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, essa passagem aqui, esse relato deste milagre glorioso do Senhor Jesus, o interessante é que este milagre, ele foi relatado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos de Cristo, o Senhor relata, e somente esse evento, para os irmãos terem ideia, e a ressurreição de Jesus são relatados igualmente nos 4 evangelhos. Então nós vemos a importância. Nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E Jesus, ele operou muitos milagres. Muitos milagres. A palavra diz em João que se todos os milagres que Jesus realizou, todos os feitos de Jesus fossem escritos, não haveria livros na humanidade que fossem capazes de conter todos os seus milagres. Mas a palavra de Deus, ele registra 35 milagres foram registrados na palavra de Deus, e esse em especial é um milagre que nós consideramos também como o mais público, porque muitas pessoas contemplaram esse milagre. Jesus, ele curou muitos enfermos, fez grandes maravilhas, expulsou demônios, pessoas que viviam endemoniadas ali, e evidentemente que as pessoas que estavam ali próximas, porque Jesus, onde ele andava, tinha muitas multidões, mas alguns milagres eram percebidos apenas por poucos, aqueles que estavam mais próximos, mas esse teve uma proporção gigantesca. A palavra fala aqui de 5.000 homens, em algumas passagens, em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E nós sabemos que naquela época as mulheres e as crianças não eram contadas.
E nós vemos isso em diversos eventos, né, na palavra do Senhor, né, quando o Senhor tirou o povo do Egito, né, e eles contaram ali que haviam 600 mil homens acima de 20 anos, que eram homens que eram usados para a guerra, né, que estavam na idade de guerra, então sem contar mulheres e crianças. Então na época do povo de Israel, estava falando de 600 mil homens, mas a população ali de Israel era mais de 3 milhões de pessoas que estavam ali no deserto e que foram sustentadas pela potente mão de Deus. E nós vemos um evento aqui em que Jesus, né, no verso 3, ele diz o seguinte, olha, e Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco. Mas o que será que Jesus tinha ouvido, né, para tomar essa atitude de se retirar ali num barco? Ele tinha recebido a notícia da morte de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus, era um parente próximo ali. João Batista, na verdade, ele tinha nascido um pouco antes de Jesus, era filho da prima, né? Da prima de Maria, Isabel e Zacarias. Então, nasceu ali João Batista, havia uma promessa, né, de que ele seria aquele que seria como a voz que clama no deserto, ele que anunciaria o caminho daquele desejado das nações, né, o esperado por todos, sobretudo sobre o povo de Israel. E não há relatos de que João Batista tenha encontrado com Jesus até o momento em que Jesus foi batizado por ele. Não existe nenhum relato na palavra. Eles eram primos, eram parentes, né? Mas houve um tempo certo em que Jesus já estava ali nos seus 30 anos de idade, quase 30 anos de idade, e João Batista já pregava ali no deserto, pregando a respeito do reino de Deus, né? Da palavra de arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, se preparando para receber o Messias, o grande esperado. E ali quando João Batista vê Jesus Cristo, se cumpre algo que o Senhor tinha falado com João Batista, olha, aquele que sobre ele, quando você batizar, descer, né, de forma material uma pomba, este é o que eu enviei, esse é o meu amado filho. E João Batista testemunha isso diante de todos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos dos que estavam ali, quando ouviram essa mensagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque João Batista, ele tinha seus discípulos ali, né, que ouviam a sua mensagem, a sua palavra. E o curioso é que João Batista, ele nunca operou nenhum milagre. Nunca operou milagre. A não ser o milagre do arrependimento, né, das pessoas, né, que se arrependiam dos seus pecados e se convertiam ao Senhor e se voltavam para Deus. Então, João Batista, ele tinha a sua missão ali, e o próprio João Batista dizia o seguinte, né, em um determinado momento, olha, é necessário que eu diminua e que ele cresça, porque os discípulos ficavam ali querendo saber o que ia acontecer. Agora, João Batista é Jesus Cristo, né? Então, João Batista mesmo falou assim, olha, é necessário que eu diminua e que ele cresça, né? Cada um tem um papel no plano de Deus, o chamado. E João Batista, ele terminou sendo encarcerado. Ele foi encarcerado ali por Herodes, né, porque João Batista tinha lançado ali para Herodes o pecado dele. Olha, você não deveria tomar a esposa do seu irmão, né, e tê-la como mulher. E apontou o pecado, e aquilo enfureceu, sobretudo, Herodias, que era uma mulher que estava ali com Herodes, e ela fez de tudo para que João fosse encarcerado. Ele foi encarcerado ali, e teve um momento da história ali, que foi no aniversário de Herodes, e Herodes, ele pegou, falando com a multidão, a filha dela, né, ela fez uma dança, agradou ali ao Herodes e pediu um presente. Ele falou assim, olha, pode pedir o que você quiser, até a metade do meu reino. E ele pegou, ela falou assim, olha, orientada pela mãe, né, ela falou assim, eu quero a cabeça de João Batista, numa bandeja. E aquela palavra foi dura para Herodes. Porque Herodes, de alguma forma, ele era uma pessoa ímpia, na verdade, né? Mas ele tinha o coração e sabia que João Batista era um profeta de Deus e falava a verdade. E aquilo constrangia, ele queria sempre estar perto de João Batista para ouvir a palavra de João Batista, mas os cuidados das coisas ao redor dele, né? E a palavra diz, as pessoas que estavam junto com ele, como ele tinha feito aquela promessa, ele pegou e, não, decepa ali a cabeça de João Batista. Então imagina, morreu João Batista e foram lá informar Jesus Cristo. Com certeza Jesus, né, como muitos de nós, às vezes recebem notícias duras e difíceis de perdas de pessoas que nós amamos,
E nós nos sentimos naquele luto, né? Naquela tristeza. Muitos dos que estavam com Jesus eram ex-discípulos de João Batista, estava todo mundo ali constrangido com aquilo. E o Jesus, ele nem foi no enterro de João Batista, né? Porque Jesus, ele tinha um problema com o cemitério. Porque onde ele chegava, o morto revivia. Onde ele aparecia, né, bastava uma palavra dele e o morto se levantava. E Jesus, ele vai ali, e naquele momento está todo mundo muito entristecido, os discípulos trabalhavam muito também ali perto com Jesus, porque sempre havia muita coisa para fazer. E meus irmãos, olha, na casa de Deus há muito trabalho para ser feito. E por vezes nós nos cansamos, nos desgastamos. E precisamos às vezes de um local para descanso, para um retiro, né, e nós fazemos isso muitas vezes. E aí Jesus, nesse sentido, convoca ali os seus discípulos, aqueles que estavam mais perto, aqueles que estavam mais sentidos com aquela situação toda, cansados também. Vamos para um caminho, um lugar apartado, né, um lugar deserto. E eles pegam o barco, mas só que a multidão estava de olho. A multidão estava observando, porque ali o lago de Genezaré, que é chamado também de Mar da Galileia, porque é um lago muito grande, né? Então ele não é um lago de água salgada, não é um lago de água doce. Então as pessoas ficaram observando o caminho que ia fazendo o barco. E muita gente foi ali acompanhando, até que Jesus e os seus discípulos, eles aportaram ali num lugar que era tranquilo, um lugar deserto, na verdade. E quando ele chegou, estava aquela multidão toda esperando Jesus Cristo. Olha só. Né? Um lugar que eles estavam buscando como se fosse um lugar para descansar, um lugar para ter um repouso ali, para trabalhar um pouquinho esses sentimentos, né? E nós sabemos que o ser humano, nós temos necessidades. Nós temos necessidades físicas, né? De alimento, de segurança, de proteção. Nós temos necessidades psicológicas, sentimentais. Nós temos necessidades espirituais. E o Senhor, Ele está a par disso. Ele sabe a necessidade de cada um de nós que entrou aqui neste lugar. Ele conhece muito bem cada um de nós, porque Ele foi o Criador de cada um de nós. Quando ninguém nos conhecia, Ele já nos conhecia dentro do ventre das nossas mães. E quando Jesus, Ele chega ali e vê aquela multidão, a palavra diz que ele foi possuído de íntima compaixão. Íntima compaixão. E nós vemos que essa íntima compaixão, ela é característica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é cheio de íntima compaixão. Isso significa que Ele tem empatia por nós. Ele olha para nós e Ele conhece o caminho que nós temos. Ele conhece as nossas tristezas. Ele conhece as nossas dificuldades. E Ele tem empatia. E a empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Sabe como é que é isso? Você olhar para alguém e você não podia ser eu. E você vê que Jesus, Ele de alguma certa forma, Ele que atraiu as pessoas ali para o deserto, verdade ou não? O motivo e a razão pela qual aquelas pessoas foram até aquele lugar deserto, não foi para encontrar com Jesus. Então não foi Jesus que atraiu eles para lá, mas Jesus, Ele atrai muitas vezes nossas vidas para um deserto, e por vezes você pode estar sentindo, né, que você está num deserto, que você olha ao redor, não tem recurso, não tem saída, não tem provisão. O deserto é um lugar inóspito, não dá para se viver no deserto. E aí você chega naquele lugar e Jesus, Ele leva muitas vezes, e é importante você saber disso, né? Que muitas vezes você está no deserto, mas foi Deus que te chamou para essa situação. E quando é Deus que chama você para essa situação, é porque Ele tem um propósito. E Ele tem um propósito de bem para a sua vida, de bem para a sua alma. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Muitas vezes nós temos uma lógica, e essa lógica não é a mesma lógica do nosso Senhor. Então Jesus, né, nós podemos pensar, puxa, mas Ele queria ter um momento ali de descanso, né, os discípulos também, mas a compaixão que Ele tem por cada um de nós é tamanha, que sobrepõe qualquer cansaço que Ele tivesse. E a palavra diz, né, e alguns evangelhos eles vão complementando e nos dando mais informações, é que Ele começou a pregar sobre o reino de Deus, e sabe o que aconteceu? Os enfermos que estavam lá, todos foram curados. Olha que coisa maravilhosa. Agora imagina, né? Era muita gente que estava se achegando ali. E a palavra diz, não é que um ou outro foi curado, é que todos foram curados.
E o tempo foi passando, e imagina só, quantos milagres que Jesus não realizou durante aquele dia. Foram muitas pessoas, até que todas fossem curadas. Só que chegou um momento em que o dia começou a cair, e aí os discípulos começaram a ficar mais preocupados. Por quê? Porque o lugar era deserto. E como nós falamos aqui, o deserto ele não tem provisão. E aí o que acontece? Começou a se ouvir um barulho. Que barulho que era esse? Era o estômago das pessoas, de fome. E, meus irmãos, a fome é uma realidade para muita gente. E como nós falamos aqui, existe a fome física, material, né? Daquela nossa necessidade de alimento. E se você passa muito tempo sem comer, você pode até morrer. Verdade ou não? Mas também nós temos a fome da alma. A necessidade de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E toda vez, nós vemos aqui depois na continuação, né? Que os discípulos eles ficaram meio desesperados ali, e alguns que são mais pragmáticos, né? Porque sempre tem aquele negócio, vamos fazer a conta aqui, né? E às vezes a conta não fecha. Às vezes a conta não fecha. Em outros evangelhos, né? Um dos discípulos, que era Felipe, ele chega e fala assim: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, se a gente tivesse 200 denários aqui, 200 denários, olha, um denário era o salário de uma pessoa, por dia, né? Para uma pessoa de um dia. 200 denários seriam mais do que 6 meses de salário de uma pessoa só. Se a gente tivesse 200 denários, e pelo jeito eles não tinham, não seria suficiente para ter pão para todo mundo aqui. Ia ser, sabe, uma coisa assim que ia acabar rapidinho. Fez a conta, né? Ele fez a conta. Não fecha, Jesus, não fecha. E aí, um outro discípulo, né, chegou ali e falou assim: olha, André, né, tem um rapaz, inclusive, aqui, que ele tinha 5 peixes, né, 5 pães e 2 peixinhos. Em Mateus ele fala peixes, né, mas em outra versão ele fala peixinho. Então não era aquele peixe dourado, não. Não era aquele peixe bem avantajado, né, que pode servir uma família inteira. Eram peixinhos. E era um menino. Era um menino que tinha isso aí. Ele tinha 5 pães, e em alguns evangelhos ele nos dá um pouco mais de detalhes, que eram pães de cevada. E há uma diferença, né? Quando a gente vai pesquisar o pão de cevada e o pão de trigo. O pão de trigo, né? E nós falamos aqui também de colheita, né? A plantação deles é muito próxima uma da outra, tanto do trigo quanto da cevada. Ela começa mais ou menos em outubro, e ela tem a sua colheita lá para o mês de março, abril. Que era próximo daí da época que eles estavam, era perto da Páscoa aqui. E aí o que acontece? O trigo era um cereal mais nobre, e se fazia um pão, né, mais, vamos supor, que as pessoas mais abastadas comiam, o pão feito a partir do trigo, do cereal trigo. E os pobres, eles comiam o pão que era feito da cevada, que era um cereal menos assim, custoso, vamos dizer assim, né? E a característica, então nós vemos o seguinte, né? E vemos que Pedro tinha chamado o menino ali, porque começaram a pensar o seguinte: meu, quem é que tem comida aqui? É muita gente reunida. E de repente aparece um rapaz, um menino, um garoto. E esse garoto, com certeza a gente fica imaginando, né? O que levou esse menino a pegar o que ele tinha, né? É verdade que a gente pode imaginar e conjecturar que aquele menino viu tudo, né, o que Jesus estava fazendo, todas as operações de milagres, né, que estavam ocorrendo ali, e ele foi impactado com tudo aquilo que ele estava vendo. Na verdade, todos estavam vendo o que Jesus estava fazendo, mas alguns são impactados verdadeiramente. E em alguns é despertado a fé. Olha, que homem é esse que fala essas palavras e que cura essas pessoas aqui? E nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Há pessoas que estão aqui que já foram curadas pelo Senhor Jesus. Glória a Jesus. E aquele menino, ele se sentiu confiante, né? Todo mundo aqui, quando era criança, a gente ia para a escola, né? E às vezes levava aquela merendinha, né? Não tinha aquela merendinha que a gente levava? E a gente vê que aquele garoto, ele não devia ser rico, não, porque ele tinha pão de cevada, não era pão de trigo, né? E os peixinhos pequenininhos, salgados ali. E ele vai e entrega tudo que ele tem. Olha só, né? A gente vê um grande problema ali, né? Um problema enorme, que é a fome de muita gente. Como é que vai resolver isso daí? Como é que as pessoas se comportam quando estão com fome? Como é que as pessoas se comportam? E quando é muita gente com fome? Como é que é essa situação?
como resolver esse problema, né? E aí a gente lembra, né? E nós cantamos aqui sobre o coração de Deus, né? Me dá um coração como o coração de Deus, o irmão cantou aqui para nós, né? E eu vejo esse menino como um tipo do Davi, até, né? Lembra de Davi quando era menino também? Ele foi para o arraial ali onde tinha lá os filisteus e o povo de Israel, e tinha um problema grande que era o gigante, né? E todo mundo estava morrendo de medo do gigante Golias lá, e Davi fala assim, não, quem é esse incircunciso que afronta o Deus dos exércitos de Israel? Eu vou lá contra esse gigante. Eu vou lá contra esse gigante. E é interessante que Davi, ele vai lá e pega quantas pedras? 5 pedras, não, olha que coincidência. E por que Davi pegou pedra e aquele menino estava com pão? Por que será? Meus irmãos, Davi, quando ele lutou contra Golias, ele tinha que matar Golias. Ele tinha que matar o inimigo. E o inimigo, você não dá alimento para ele, não. O inimigo que cerca nossas vidas, que rodeia, né? Que está ao redor, rugindo, como aquele que quer tragar os homens, ele não tem misericórdia nenhuma. Nós temos que eliminar o pecado que está ao nosso redor, nós temos que tratar ele sem nenhuma misericórdia com o pecado. Tem que matar. E a pedra, ela se bem direcionada, né, como foi o caso, foi dirigida por Deus, ali na testa, né, do Golias, ela mata o adversário. Mas na verdade, o menino estava com pão, porque pão é alimento para a vida. O homem, quando ele pode estar muito tempo sem comer, quase morrendo de fome, se você dá um pouquinho de pão, ele retoma a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus por isso. Mas nós vemos, né, a atitude daquele menino, né, de você pegar e fazer uma entrega. E muitas vezes uma pessoa só faz isso e todos são beneficiados por isso. Os irmãos percebem isso? Por um homem apenas entrou o pecado, Adão. E através do pecado entrou a morte. E nós vemos a situação do mundo como está hoje. E por um único homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Ele, pela sua justiça, ele se entregou em sacrifício, e todos nós fomos beneficiados pelo sacrifício de Jesus. Mas era Jesus que tinha que fazer isso. E eu vejo no menino Davi, né, quando ele escreve aqueles Salmos 23, ele parece que estava tendo uma antevisão do momento que estava sendo apresentado ali, né? Que dizia assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, né? E nós vemos que aquela multidão, ela foi conduzida para um deserto, mas a palavra diz que havia uma relva. Olha só, no meio do deserto o Senhor encontra um lugar para nós descansarmos e nós nos alimentarmos. Nós falamos, né, que muitas vezes nós vamos para o deserto e que, no caso, do nosso caso aqui, sempre é Deus que nos conduz a esse deserto. Jesus Cristo, ele foi para o deserto para ser tentado, e a palavra diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. O adversário, o diabo, queria levar Jesus para o monte, né? E falou para Jesus, quando Jesus estava com fome, falou assim: olha, por que você não pega essas pedras? Olha de novo as pedras, né? Por que você não pega essas pedras e transforma em pão? E Jesus falou assim: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E nós vemos aí que o alimento espiritual não é somente o alimento material. O alimento espiritual verdadeiramente nos alimenta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro muito bem até de uma música que muitas pessoas cantavam aqui, né? Na época que foi feito um evento do USA for Africa. Os irmãos lembram? Que tinha uma música que vários cantores cantavam, né? E muitas vezes as músicas a gente tem que observar, porque na palavra, né, que é dita, muitas vezes parece ser uma coisa boa, mas tem um mistério, no caso, para levar o homem para a perdição. Porque uma das partes da música é a seguinte: as God showed us by turning stone to bread. Como Deus nos mostrou transformando pedra em pão. Aconteceu isso? Não aconteceu, né? Porque Deus não transformou pedras em pão. Jesus transformou pão em pão, não pedras em pão. Então, o que o adversário queria é que Jesus fizesse a transformação de pedras em pão para saciar somente a sua necessidade física. E aí que o Senhor fala: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
E nós vemos, meus irmãos, que um outro discípulo falou assim, olha, nós temos aqui, é verdade, tem um rapazinho que trouxe aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de tanta gente para ser alimentada? Isso não é nada. Olha só a incredulidade, né? A incredulidade do homem. E mesmo de nós, às vezes que estamos perto do Senhor, porque os discípulos eram pessoas que estavam perto de Cristo. E muitas vezes nós vemos Jesus operando a cada dia seus milagres, suas maravilhas, e parece que a gente não serve a esse Deus. O que são 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão toda? Aí Jesus fala assim, olha, trazei-me aqui. Traz para mim aqui. E aí nós começamos a entender, né, que o pouco, Deus ele não precisa usar muito dos nossos recursos, não. Com pouco, mas há uma parte que nós temos que entregar, e isso é importante. Deus faz muita coisa. Muita coisa. Nós vemos no próprio Davi, né? Com uma pedrinha, ele foi lá e matou o gigante e deu a vitória para Israel. Nós vemos no caso ali de Raabe, né? O que ela tinha, Raabe, na mão? Ela pertencia a um povo que era ímpio, ela tinha uma corda, né? Ela tinha uma corda que ajudou os espias ali a fugirem do juízo do pessoal da cidade de Jericó contra os espias de Israel. Então Deus usa poucas coisas nossas e faz uma grande obra através das nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aí o Senhor Jesus, ele começa a falar para eles o seguinte, olha, não é mistério que eles vão para as suas cidades, porque a palavra nos mostra que eles tinham dinheiro. Irmãos, perceberam? Olha, despede eles para que eles possam ir pelas cidades e possam comprar o seu alimento e sair daqui. E não ficamos só nós aqui. E aí nós começamos a perceber o caráter missionário dessa parábola, desse milagre de Jesus. Porque muitas vezes nós queremos receber a palavra, receber os benefícios na presença do Senhor, mas nós não temos uma preocupação com a multidão. Nós não temos uma preocupação com as outras pessoas. Nós nos chegamos à presença do Senhor com uma necessidade, pode ser física, pode ser de enfermidade, pode ser emocional, pode ser espiritual. Nós a gente vai na presença do Senhor, nós temos essa necessidade saciada e nós falamos, beleza, ótimo, tranquilo. Era o que eu precisava, Senhor Jesus, Tu és bom. E vai embora. E não tem a menor compaixão pelas outras pessoas que estão necessitadas, que precisam saber que é uma saída, que é uma solução para as suas vidas. Nós vemos os próprios discípulos, né, quando teve o evento da transfiguração de Jesus no monte, que estava ali Jesus com o Tiago, Pedro e João, e ele tem a transformação e eles veem Jesus glorificado ali junto com Moisés e com Elias, e Pedro fala assim, Senhor, que maravilha, nós estamos aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés, e está tudo certo. Só que o pessoal lá embaixo ia morrer nos seus próprios pecados. Né? Olha, fica só para nós aqui. E o Evangelho não é isso. Jesus fala assim, olha, não é necessário que eles vão embora. Dá a vocês mesmo de comer. E nós vemos, meus irmãos, que cada um de nós aqui tem algo que o dinheiro não compra, sabiam disso? Nós temos algo, nós somos portadores de algo que o dinheiro não compra, que é a palavra de Deus, é a salvação através da pessoa do Senhor Jesus, e isso nós não podemos reter para nós, não podemos reter para nós. Se nós fizermos isso, nós pecamos. Em vários eventos da palavra de Deus, né, quando Israel também estava cercado pelos inimigos na época de Acabe, e os inimigos cercaram ali para que não tivesse provisão, para que as pessoas tivessem fome, e chegou a fome a tal ponto de que as pessoas comiam os filhos, sabiam disso? Olha que coisa terrível. As pessoas comiam seus filhos, e até um rei ímpio como Acabe rasgou suas vestes. O que é isso que está acontecendo aqui? Não tinha comida. Aí 4 leprosos, né? O leproso também era aquele homem que eram excluídos da sociedade, não podiam entrar na cidade, senão matavam ele, mesmo naquela fome que estava ali. E eles falaram assim, olha, tem o arraial dos filisteus ali, né? Dos midianitas, né? Vamos lá para o arraial dos midianitas. Se a gente morrer, morreu mesmo, porque nós já estamos no caminho da morte. Mas quem sabe a gente consegue comer alguma coisa. Eles foram para lá, Deus tinha colocado um temor no coração dos midianitas, que sumiram de lá. E quando eles chegaram, tinha abundância de comida.
abundância de vestes, tudo isso, foram lá, começaram a comer e se vestir e ficaram todo contentes. Ele parou um pouquinho, para um pouquinho. Nós estamos comendo aqui, nós estamos nos fartando e as pessoas estão morrendo de fome lá em Israel. Olha, se nós continuarmos nessa situação, vai vir um juízo sobre nós. Eles mesmos entenderam isso. E é engraçado que eram 4, né? Típico dos 4 evangelhos, né? E eles foram para lá dar as boas novas para as pessoas. E aqueles que creram foram lá e se saciaram. Então, meus irmãos, o Senhor está falando aqui do reino de Deus. Nós estamos nessa última hora e o Senhor está falando aos nossos corações. Ele está nos despertando, nos avisando, nos mostrando aquilo que é importante para nós. Tem aquelas coisas que são necessárias, né, para nós vivermos, e Deus conhece muito bem isso, aquilo que é necessário para nós vivermos. E Ele fala isso muito claramente, né, quando Ele fala das aves dos céus, né, olhai os lírios do campo, né, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, e a palavra hoje muito falou sobre isso na EBD, da nossa ansiedade, né, quando a gente está diante de situações que a gente não tem a exata equação das coisas que vão acontecer no futuro. Será que vai ter uma guerra? Será que as pessoas vão ter peste? Será que vai ter fome? Será que eu preciso guardar mantimentos em casa? O que será que eu tenho que fazer? Então, e muitas vezes o salário não está sendo suficiente para pagar as suas contas, e gera aquela ansiedade, e nós nos comportamos como se a gente não servisse a um Deus que é todo poderoso, o mesmo Deus que estava ali. Mas Jesus, ele já alertava: olha, você não pode procurar ir só atrás do pão que mata a sua fome física. Você tem que ir atrás de matar a sua fome espiritual, porque ela é sobre todas as coisas. Que quando você está saciado, né, e a palavra diz, né, que Jesus, quando ele chamou as pessoas ali, ó, traz ali o que vocês têm na mão, né? Jesus recebe aqueles pães, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e Jesus, ele não levanta o alimento para o céu, ele levanta os olhos dele para o céu, já nos dando a dica, né, de que nós devemos fazer. Nós temos que olhar para aquele que é o provedor de todas as coisas. Aleluia. Nós não temos que olhar para a necessidade, nós não temos que olhar para a nossa escassez, para a nossa falta de qualquer coisa que nós precisamos. Nós temos que olhar para aquele que é o dono de todas as coisas. Ora, será que Jesus precisava daqueles pães, daqueles peixes para multiplicar alguma coisa, ou para trazer o alimento? Ele não precisava, porque ele, como sendo Deus, ele pode criar as coisas a partir do nada. Na verdade, Deus, ele faz as coisas a partir do nada e transforma em tudo que existe aqui. Deus, ele tirou do nada para fazer, mas ele pega e usa aquilo pouco que nós temos, e ele faz muitas coisas. Só que olha só o modus operandi de Deus, né? Nós falamos aqui, quando muita gente está com fome, a coisa pode ficar complicada. Você pode ter uma rebelião, sim ou não? E você, de repente, até operar um milagre no meio de uma bagunça, pode virar uma coisa complicada, né? As pessoas podem entender mal o que é o plano de Deus. Os irmãos entendem isso que eu estou falando ou não? Então ele fala o seguinte: ó, vai lá e organiza essa turma aí. Coloca em grupos de 50 e de 100. Olha só como é que é a organização, né? Olha, Deus, muitas vezes, ele quer organizar alguma coisa na tua vida antes de operar um milagre na tua vida. Você sabia disso? Ele quer trabalhar em alguma coisa que está desorganizada na tua vida. E através da exposição da palavra de Deus, ele está começando a falar contigo aquilo que está desorganizado. Coloca em ordem. O Senhor tem um grande milagre para realizar na tua vida, e você está deixando um pouquinho mais para frente, porque você não está organizando as tuas coisas. Coloca as tuas coisas em ordem. E a palavra de Deus, ela mostra isso, nessa organização, essa gestão das coisas, né? Porque a igreja de Cristo, meus irmãos, ela é organizada. Ela tem uma liderança, ela tem departamentos, né, que funcionam muito bem. E isso vai desde a época de Moisés, quando Moisés estava no deserto, que todo o povo, que eram 3 milhões de pessoas, tinham problemas, tinham suas demandas, iam para Moisés: Moisés, me ajuda aqui, olha, o fulano de tal, a gente fez um negócio, o cara atrapalhou aqui, me roubou, eu quero que você julgue. E olha, Moisés estava morrendo com aquele negócio. E o sogro dele, Jetro, falou assim: Moisés, você vai morrer, rapaz. Não dá para você ficar resolvendo tudo só sozinho, não dá. Faz o seguinte: você levanta varões ali, de boa reputação, de cada tribo, né, para que eles possam
julgar também sobre o povo de Israel, e as coisas mais difíceis levam para você. Então o Senhor sempre tem uma organização. Quando o Egito passou, né, o faraó teve aquele sonho que ele não conseguia interpretar e chamou José para interpretar o sonho, falava de um período de bonança e um período de escassez. Falou assim, olha, durante o período de bonança, né, o José, pelo Espírito Santo de Deus, né, que é um espírito de ordem, ele falou assim, olha, ele tinha sabedoria de dizer o seguinte, a cada produção, vamos guardar o quinto aqui, 20%. Guarda, durante o período de escassez. Por quê? Para quando tiver a escassez, você está provisionado para isso. Então, o Senhor, ele sempre trabalha com organização, com gestão das coisas. Nós precisamos ter isso bem na nossa mente, né? Organizar a vida. Coloca a tua vida em ordem. Também porque você nunca sabe quando o Senhor vai te chamar. De repente, se Ele te chama hoje, será que você está preparado? Se o Senhor Jesus te chamar hoje, você vai para o céu. Olha, eu não quero dizer que as pessoas que pecam não vão para o céu. Porque, na verdade, o céu vai estar cheio de pessoas que eram pecadores antes, né? Só que eles são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Coloca a sua vida em ordem com Deus. Com Deus. E Ele vai te levar para o céu. E você pode ter segurança disso. Se você colocar a tua confiança nele. Assim como aquele menino lá, que tinha seus pãezinhos, né? Ele colocou toda a confiança dele no Senhor Jesus. E como nós falamos, certamente ele foi impactado. Foi impactado com aquilo que ele viu Jesus fazendo. Talvez ele viu o seu irmão, ou sua mãe, ou seu pai sendo curado, sendo ressuscitado, né? E ele quis fazer uma entrega total. Era 100% do que ele tinha. Né? E beneficiou todas as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, e nós vemos aqui, nós falamos no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sentar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Não é isso que diz a palavra? Né? Então o Senhor, no meio da tribulação que porventura você está passando, Ele te faz descansar. Ele é o descanso para as nossas almas. Nele nós podemos confiar. Meu Deus. Ele é o nosso pastor. E Jesus, ele via aquelas pessoas, e ele mesmo falava na palavra, ele via as pessoas como ovelhas sem pastor. Jesus, ele veio para todos. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Não importa o quão longe você andou, ou alguém que você conhece andou, que você possa julgar porventura que essa pessoa não mereça a salvação. Deus, ele quer salvar a todos. E ele é abundante na sua misericórdia. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar todos. E Ele quer usar cada um de nós nesse processo de salvação. Olha como Ele é misericordioso. Ele apaga as nossas transgressões, aqueles que creem no Senhor Jesus, né? No momento que você creu verdadeiramente que Ele, e somente Ele, é suficiente para apagar todos os teus pecados, Ele vai lá e te sela. Ele te sela com o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Com o seu próprio Espírito Santo. E esse selo quer dizer que você pertence a Deus. Você entende o que é isso? Você pertence a Deus. E porque você pertence a Deus, Ele cuida de você. E a promessa dele é que Ele cuidando de você, não vai ficar só em você, Ele vai alcançar toda a tua família. Lembra que tinham 5.000 homens, mas tinham mulheres e crianças? E as mulheres e as crianças não eram contadas. Então a promessa de Deus para a tua vida, ela vai além e alcança até aquele que não era contado antes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos gentios, né? Nós não somos necessariamente descendentes do povo de Israel, de Abraão, que tinha uma promessa específica para o povo de Israel. Talvez a gente falando aqui do trigo, né? Lembra que a gente falou do trigo primeiro ali, né? Que era mais, entre aspas, um alimento mais nobre, né? Mas Jesus, ele alertava muito a respeito do fermento, né? Para não colocar o fermento, ou seja, o trigo, ele fala da palavra, do alimento, mas não pode ser acrescentado nem retirado da palavra, né? E lembra que eu falei do pão da cevada? Era um pão mais para o pobre. E Cristo, ele falou assim, olha, eu vim para pregoar as boas novas aos pobres.
Louvado seja o nome do Senhor. Aquele alimento, ele era um pouco mais escuro, né? O pão mais escuro, a casca mais grossa, assim, mais dura, sabe? Talvez assim, até como nossos corações, né? Uma casca um pouco mais dura, e serviu de alimento ali para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Então, tendo mandado que se assentasse, tomou os 5 pães e erguendo os olhos para o céu. Isso é um ensinamento que nós falamos também aqui. Vamos olhar para aquele que tem a solução. Não olhe para a escassez e para as circunstâncias que estão ao seu redor, né? E ele vai lá e abençoa os alimentos. E partindo o pão, ele começou a partir o pão. Pense que esse pão é como se fosse nossas vidas também. Muitas vezes ele precisa quebrar as nossas vidas, para que ele possa operar o milagre também. Então, se você porventura está sendo quebrado por Deus, saiba que esse quebrar do Senhor Jesus não é para acabar com a tua vida. Esse quebrar do Senhor é para trabalhar em você e para que você sirva de alimento para tantas outras vidas que o Senhor confia que você vai levar essa gloriosa palavra e para serem alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o Senhor faz por nós é bom. O Senhor é aquele que faz a ferida, mas é aquele também que sara as nossas feridas. O Senhor, ele não é como um remédio que é dado, paliativo, para curar uma dor passageira, né? E às vezes a pessoa tem um certo alívio ali, né? Às vezes as pessoas passam por processos de câncer, tudo, e são dores muito tremendas, precisam de um remédio ali, mas o Senhor, ele vem com a solução completa. O Senhor, ele é a cura, ele não é o remédio, ele é a cura total para as nossas necessidades, tanto espirituais, físicas, materiais, emocionais, tudo que você precisa, está na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor, ele nos usa, né? E você vê que ele fala assim, olha, dá-lhe vós o alimento, né? Então Jesus que operava o milagre, né? Ele quebrava o pão, imagina aquele 5 pãozinhos, ele quebrava o pão e botava ali, e o pão voltava e restaurava ser inteiro, e quebrava de novo, e assim ele ia enchendo os cestos ali dos discípulos, e os discípulos já tinham obedecido ao mandar de Deus, para organizar as pessoas ali, né? E eu vejo assim como se fossem os departamentos ali da igreja, né, pastor? E você vai ali alimentando, e aí você volta para Jesus, e Jesus, ele traz de novo o alimento, né? E esse milagre acontece porque é Jesus que está presente, não é os próprios discípulos que têm o poder de operar esse milagre, né? É o Senhor Jesus. Então, como nós estamos ligados a Jesus, né? Ele como a videira verdadeira, nós somos os ramos, e dos ramos saem os frutos, e se nós não dermos frutos, ele alerta, se nós não dermos frutos, né? Um galho que não dá fruto é cortado e lançado para ser queimado, mas ele quer que você dê fruto, e ele alertou, não buscai somente o pão que sacia a fome da barriga, do estômago. Ele bem conhece essa fome que você tem, e ele vai suprir no tempo certo. Muitas vezes não é no teu tempo. O pastor deu um exemplo aqui hoje, né, da vida dele, que ele fez um propósito ali para Deus. Olha, Senhor, você tem que fazer isso nesse dia, nessa hora, nessa data. E olha, não é assim, não somos nós que damos as ordens para Deus, é Deus que tem o domínio de todas as coisas. Nós temos aqui que fazer o quê? Obedecer. Os discípulos obedeceram, e quando você obedece, o milagre acontece. E a palavra diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e alguns chegam a conta de 15.000 a 20.000 pessoas. E quando você vê um estádio, por exemplo, o estádio do Lakers aqui, é o que cabe 20.000 pessoas ali. Imagina, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar todas aquelas pessoas. E a palavra diz que não foi só isso, né? Olha, o alimentar não, ele saciou. Imagina, o cara tá vendo esses caras aqui, ó, do Josué e do Renato, né? Do Fábio. Você acha que é pouquinha coisa que vai saciar a barriga desse povo aí? É muito mais, né? Então as pessoas ficaram saciadas. Ficaram saciadas, e sabe o que aconteceu? Sobejou. E aí o Senhor fala assim, olha, e aí, o que aconteceu? Está todo mundo satisfeito agora. E aí, agora você pega e recolhe aquilo que sobrou. Porque o Senhor, ele não desperdiça nada. E a palavra diz, né, que ficaram ali 12 cestos cheios de pão. 12 cestos cheios de pão.
E 12 eram os discípulos, né? Quer dizer, os discípulos, eu imagino, eles estavam cansados, né? Sobrecarregados, eles obedeceram a Deus, eles com certeza se alegraram, e durante esse momento que eles estavam ali, vendo o milagre, acho que eles nem pensaram na fome deles, mas o Senhor não deixou de lembrar deles também. Tinha ali 12 pães cheios de pão para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantos aprendizados, né, nós temos aqui, né? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. O Senhor tem uma grande obra para realizar nas nossas vidas. Creia. Todo o Evangelho de Deus, todos os milagres que Jesus operou, tudo que Ele falou, era para que você conhecesse quem Ele é. Herodes cometeu aqueles absurdos que ele fez porque ele não sabia quem era Jesus. Ele falou assim: eu acho que esse homem aí é João Batista que foi ressuscitado. Ou seja, ele estava totalmente fora, né? As pessoas não sabem quem é Jesus. Você precisa saber quem é Jesus para que você possa crer nele. E você crendo nele, você tem vida eterna. Você tem vida em abundância. Você vai ter a provisão de tudo que você necessita nessa vida. Mas não se conforme somente com o milagre pontual que aconteceu na tua vida, que eu tenho certeza que Deus operou na vida de cada um aqui, ou vai operar, a tua necessidade que está esperando, aquele negócio, olha, se não for hoje, não vai ser nunca mais. Olha, o Senhor tem o tempo certo, para que você saiba que foi a mão dele que operou, e não a tua sabedoria, e não o teu braço forte, foi Ele que fez. Isso para que você creia. Ele faz isso porque Ele tem misericórdia de você, porque se você crê, você está salvo. Se você crê, você tem vida eterna. Meus irmãos, e não há bem maior do que a vida eterna. Esse tempo que nós passamos aqui é como um conto ligeiro. A vida do homem é um conto ligeiro, é como uma fumaça, né, que sai e logo se apaga, né? Porque aqueles que vivem mais hoje, vivem 100 anos, 120 anos, isso não é nada. Com certeza, se você pergunta para uma pessoa que tem 100 anos hoje, e aí, como é que foi a vida? Ela fala assim: poxa, passou tão rápido. Passa muito rápido. Agora a eternidade é para sempre. E nós podemos viver a eternidade desde já. Se você entrega o seu coração a Cristo, você já vive a vida eterna. É o que o pastor falou, né? É o já e o ainda não, né? É o já, porque se você creu no Senhor Jesus, os teus pecados estão apagados. Pode ser que algumas pessoas falem assim: mas eu conheço ela, eu conheço ele, eu conheço das coisas erradas que eles fizeram. Deus, Ele não se lembra dos nossos pecados, e o que importa é aquilo que Deus pensa de nós. Ele já nos trata como justos, mesmo ainda nós estamos nessa caminhada. Mas faça o que Ele está mandando. Nós sabemos as verdades que o Cristo ensinou. Não há vil pecado que Ele não perdoou. Mas se você agir de acordo com a palavra dele, se você não se contentar somente com o alimento físico, com a resolução da necessidade pontual, e você for e ter compaixão das outras vidas, se esse Espírito de Deus invadir o seu coração e encher você também de íntima compaixão, a ponto de você poder se colocar no lugar daquele irmão necessitado, daquela irmã necessitada, e você ali com ela, orar junto e dividir aquilo que você tem também com aquela pessoa, estender a mão, assim como o Senhor Jesus estendeu a mão para você. Se você fizer tudo isso, vai ser uma maravilha, vai ser uma festa nos céus, e é isso que Deus quer. O céu não é um lugar apertado, não. Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude com a sua palavra, que eu tenho certeza que a exposição da palavra de Deus, ela limpa os nossos corações, ela transforma o nosso caráter, Ele transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, Ele tira a nossa ansiedade, as nossas preocupações com as coisas dessa vida, né? Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Não significa que nós vamos ficar, olha, eu vou ficar então não vou fazer nada e deixa Deus agir, não. Ele demanda também uma ação da tua parte. Faça uma entrega, mas olha, o problema com o nosso Senhor é que Ele quer que a entrega seja total. Você não pode se entregar só um pedacinho de mim. Ah, Senhor, eu entrego essa parte aqui, essa outra parte também, mas não mexe nessa outra aqui, porque essa outra está tão gostosa de manter comigo aqui. Está tão bom, dá para não mexer
mexer? Ele vai mexer. Ele vai mexer. Ele vai trabalhar naquela situação que você tem às vezes escondido. Porque Ele vê o que Ele está no oculto. E Ele falando através da sua palavra, Ele vai estar trabalhando. Porque não se preocupe, é só você se entregar. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, me dá um coração segundo o coração do Senhor. Me dá sabedoria, Senhor Deus, né? Opera com o Teu Espírito Santo em minha vida. Essa é a palavra do Senhor para as nossas almas. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos pedir para o pastor fazer oração das nossas almas. Glória a Jesus. E me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós vamos terminar esse culto, mas eu não quero terminar antes de orar por você. Você ouviu a palavra de Deus. Você sabe a chamada profunda que Deus lhe deu nessa manhã. Uma chamada de trabalho, mas também uma chamada de confiança. Sabe, o pastor Joel tem uma frase que cada dia que passa eu acredito mais nela. Ele fala assim: na igreja tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tem alguma coisa para fazer. Na casa de Deus tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tem alguma coisa para fazer. Todos nós temos um trabalho na mão de Deus. Eu tenho certeza absoluta, Raul, que aquele menino, quando acordou de manhã, jamais pensou que ia acontecer com os 5 pãezinhos dele. Ele não deve ter colocado aquele pãozinho na cesta e falado assim: estou preparando o milagre de Jesus. Ele falou isso aí. Ele não pensou, isso nem passou pela cabeça dele, mas foi exatamente o que ele fez. Aquele dia, aquele pequeno recurso foi a matéria-prima para um milagre extraordinário de Deus. Talvez o seu recurso é pequeno nessa manhã. Você fala assim: o que eu vou oferecer para Deus? Essa vida? Essas mãos? Eu não sei fazer nada. Irmão, deixa que a multiplicação venha da parte dele, para a glória do Senhor. Talvez você está no meio do deserto e está falando assim: onde é que eu vou comer pão? Hoje o Senhor começa a multiplicar pão para poder alimentar a sua alma. E por fim, você, discípulo de Jesus, no final, enquanto você cuida daqueles que Deus trouxe na sua mão, Deus vai no final cuidar de você. Faz primeiro de Deus, porque tem uma cesta preparada para você. Glória a Deus. Se Deus falou com você, deixa eu orar por você, vem aqui à frente. Eu quero que você dobre os seus joelhos aqui. E eu quero abençoar a sua vida com essa palavra e com as atitudes que você vai tomar através dessa palavra. Tem uma atitude para você hoje, do seu coração, que Deus quer tomar a sua vida. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais 15 segundos, eu estou esperando você. És fiel em todo tempo.
nome de Jesus, teu filho, Senhor, que eu quero apresentar, Senhor, Pai, essas vidas, ó Pai, que estão diante de Ti, e essa igreja diante do Senhor, Pai, que recebeu a Tua palavra nessa manhã. Senhor, Pai, hoje é dia 15 de dezembro do ano de 2024, Senhor. E hoje, Senhor, Pai, o Senhor toma os nossos recursos na Tua mão, Senhor, para fazer algo extraordinário para Ti, Senhor. Hoje nós apresentamos diante do Senhor, Pai, a nossa pequena vida, Senhor, o pequeno fôlego que o Senhor nos dá, Senhor, os pequenos peixes, ó Senhor, o pão até de um segundo elemento, Senhor, Pai, não era o melhor elemento que tinha, Senhor, mas aqui eles estão, Senhor, Pai, para cumprir o Teu querer, Senhor, para fazer a Tua jornada, Senhor, Pai, ser o principal na nossa vida. Senhor, Pai, levanta aqui no nosso meio, Senhor, homens e mulheres, ó Senhor, dispostos, ó Senhor, vontade, Senhor, de Te servir, vontade de ver, Senhor, Pai, a Tua graça e a Tua bênção manifestada. Senhor, Pai, nós cremos em Ti, Senhor, e cremos, ó Pai, que essa palavra, ela vai multiplicar, Senhor, Pai, como os pães multiplicaram, Senhor, e vai causar um efeito extraordinário na vida das pessoas à nossa volta, Senhor, a começar pelos nossos filhos, ó Senhor, a começar pelo nosso cônjuge, Senhor, Pai. Nós vamos alimentar multidões para a glória do Teu nome, Senhor, através daquilo que o Senhor nos deu hoje aqui, e para sempre nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus.